Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Vamos entender aqui o seguinte, irmãos: quem era Acabe? Acabe era um rei. Quem era Jezabel? A Jezabel era a esposa do rei. Então o que eu entendo? Em um reinado, quem é que manda no reino? O rei ou a rainha? Quem é que tem que ser assim, com a mente mais esclarecida? O rei ou a rainha? Quem é o líder? É o rei. Então ele que tem que saber das coisas. O Acabe, ele tinha um problema muito sério. Ele compartilhava com a Jezabel. O Acabe era fraco. Dá para entender, você vai ler um pouquinho da história dele, dá para ver que ele era fraco. Ele compartilhava assuntos com pessoas que não era para ser compartilhado, que não tinha estrutura para ouvir. Uma vez eu estava vendo uma pessoa reclamar, ela disse assim: puxa, pastor, as pessoas da minha família não querem saber de ir na igreja. Eu convido eles para ir na igreja, e eles não vão, e tal. Aí um dia eu estava falando com um parente dessa pessoa, e o parente da pessoa disse assim: nossa, fulano quando chega aqui em casa, toda vez que ele vai na igreja, sempre ele tem uma coisa ruim para falar da igreja. Quando ele não fala mal do pastor, ele fala do músico, ele fala da música da igreja, ele fala da oferta da igreja e fala mal, ele fala da oração. Quando ele não fala mal da oração, ele fala mal do irmão da igreja, da irmã, ele fala mal do obreiro, ele fala mal de não sei quem, ele fala mal da parede, ele fala mal da porta, ele fala mal do chão, ele fala mal de tudo que tem, na onde? Na igreja. Aí a pessoa disse assim a mim: você acha que eu quero ir na igreja dele? Para quê? Se lá não é bom. Se sempre que ele vem da igreja, ele traz para mim uma informação negativa, ele traz uma informação ruim. Às vezes a pessoa vai ver na igreja, que toda igreja você vai ver qualidades e você vai ver também o que? Defeitos. Mas a gente não vem na igreja para ver nem qualidade nem defeito. O objetivo de nós virmos a casa de Deus é de nós virmos, ouvirmos a palavra, é o objetivo de nós adorarmos a Deus, de servirmos a Deus com a nossa vida, de nós sermos pessoas que a cada dia vão sendo alimentadas pela palavra. O objetivo da gente vir na igreja é nós aprendermos de Deus para nós sermos mais de Deus. Diga amém, Jesus. Esse é o propósito da gente vir na igreja. Então nós não podemos fazer uma propaganda ruim da casa de Deus, porque ela é a casa de quem? De Deus. Você vai encontrar na igreja qualidades, porque tem pessoas, e você vai encontrar também defeitos, porque tem as pessoas, e nenhum ser humano é perfeito. Mas voltando aqui para a mensagem, o Acabe, ele estava falando para Jezabel, trazendo para dentro da casa dele informações que ele não podia levar para dentro da casa dele. Quem era Jezabel? A Jezabel era uma mulher perturbada. A Jezabel não tinha o Espírito de Deus. A Jezabel servia a Satanás. A Jezabel sustentava 450 profetas de Baal. Jezabel era uma mulher que arrumava confusão. No nosso país aqui, é como você fala assim, é aquela pessoa barraqueira, é aquela pessoa que não mede as consequências do que ela fala ou do que ela faz. Ela não está nem esquentando a cabeça. Jezabel é uma mulher pavio curto. Então o Acabe chega em casa e ele conta para ela uma coisa. Ele fez a Jezabel saber o que aconteceu. Olha, deixa eu contar para você o que aconteceu. O Elias clamou, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, aconteceu assim, assim, assim. E depois ele matou os teus profetas que você sustenta, ele matou eles à espada. Quando a Jezabel ficou sabendo o que é que aconteceu, veja o que o Acabe fez acontecer na casa dele. Capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O Acabe, irmãos, devia ter chegado em casa e devia ter ficado quietinho. Ele veio de uma derrota, ele veio envergonhado. Ele devia ter chegado em casa e ficado quietinho. E a mulher dele perguntado: e aí, como é que foi lá o desafio com os profetas de Baal? Ele devia ter dito: depois a gente conversa sobre esse assunto, agora não é a hora. Tem um cafezinho aí? Traz um cafezinho lá para mim.
Aí a Jezabel traria um cafezinho para ele. Tomou o café, e aí? O que aconteceu lá? Jezabel, vamos dar uma volta pelo palácio? Vamos andar de cavalo? Esparecer, hoje eu estou meio assim, não estou legal para conversar não. Vamos andar de cavalo. Andou de cavalo, meia hora, 40 minutos depois, volta. E aí, ô Acabe, o que aconteceu lá? Me conta, que você voltou meio aborrecido. Jezabel, está dando uma fome, é melhor a gente almoçar. Vamos almoçar? Aí as horas foram o quê? Passando, acabou o almoço. E aí, Acabe, conta o que aconteceu, como é que foi? Jezabel, depois do almoço dá uma preguiça, é melhor ir dormir, depois a gente conversa. Esperasse aquele negócio passar. Por quê? Porque a Jezabel, quem era a Jezabel? Uma mulher cheia de problema, era uma mulher perturbada, era uma mulher doida, maluca, você não podia contar nada para ela. Então o Acabe, ele devia ter mais o que? Sabedoria. Irmão, tem coisas que você não pode sair contando para todo mundo não. Tem problema seu que é só com você e Deus, nem o seu marido deve saber. Mas pastor, eu vou esconder do meu marido? Às vezes ele não vai resolver o seu problema, nem sua esposa vai resolver. Há um texto na Bíblia, primeiro livro de Reis, lá no capítulo 4, que fala que uma mulher perdeu o filho dela. Aí pega o filho, coloca no quarto, tranca a porta e fala com o marido: olha, preciso sair, vou até o monte lá onde está o homem de Deus. E o marido pergunta: mas por que você vai até o homem de Deus? Hoje não é festa, não é lua nova, não tem nenhuma festividade, não tem nenhum algo assim diferente. E ela diz, está lá no capítulo 4 do segundo livro de Reis, ela disse assim: vai tudo bem. Ela não contou para o marido que o filho tinha morrido, porque se ela contasse para o marido, o que o marido ia dizer? Vamos enterrar. Tem coisas que você não vai contar para ninguém. Existem problemas que você tem que pegar o problema e é você e Deus, e participar Deus daquilo ali. Tem coisas que você sai contando para os outros, que às vezes as outras pessoas vão tomar decisões por alguma coisa que você falou. O Acabe passa para Jezabel uma informação que ele não devia ter passado para ela naquele momento. O que a mulher faz? Manda matar o Elias. Ela era o quê? Maluca. Ele estava fazendo a mulher cometer erros. Às vezes as nossas palavras mal colocadas fazem pessoas da nossa família cometer erro. Ah, para que eu vou na tua igreja? Você fala mal do pastor? Para mim, seu pastor não deve ser boa coisa. Para que eu vou na igreja? Você fala mal do irmão que senta do teu lado, você fala mal da música da igreja. Eu vou na tua igreja? Para quê? Quem está entendendo? Às vezes é um comentário que você faz com alguém, e às vezes aquele comentário que você faz de uma coisa que você não deveria ter comentado, faz a pessoa nunca querer saber de Jesus. Nós temos que ter sabedoria, as nossas palavras ser temperadas como o sal, para nós não estragarmos nada. Deixa aqui o capítulo 19, vai lá no capítulo 21, você vai ver de novo o Acabe falando bobagem, para que ele não devia falar bobagem. 1 Reis, capítulo 21, olha que coisa interessante isso aqui. Sucedeu depois destas coisas, que tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, o falara quando disse: não te darei a herança de meu pai. E deitou-se na sua cama e virou o seu rosto e não comeu pão. Vamos entender aqui um outro caso. O vizinho do Acabe, esse que era o rei, tinha uma plantação lá, uma vinha. Eu estava pensando, o que é uma vinha? O que é uma terra, um terreno? Um pouco de terra,
com os matos. Era exatamente isso. O Acabe ficou de olho na vinha do Nabote, ficou de olho, achou bonita, e disse: olha, está do lado da minha casa, podia ser minha. Vamos pensar um pouquinho? O reino todo, tudo era dele, menos aquela casa, menos aquele terreno. Aí ele desejou. Ele vai e fala com o dono: vende para mim. E o dono disse assim: vou vender não. Ele ouviu um não, mas ele podia ter insistido, e uma outra vez lá, tomar um café. Ô, seu Nabote, tudo bom? Tudo bem. Aquele dia a gente conversou sobre a negociação aí da vinha, e eu estava pensando bem aqui, ó, quanto é que vale a tua vinha? Ele podia ter sido sábio, se ele queria mesmo aquele imóvel, aquele local. Quanto é que, se você fosse vender, assim, por quanto que você venderia? Eu não venderia por valor nenhum, mas se eu fosse vender, no mínimo, vamos pegar no dinheiro de hoje nosso, 100 mil reais o terreno. O cara tinha dinheiro, era o rei. Ele podia dizer: dou a você 200 mil para você me vender. Aquilo já ia dar uma balançadinha no Nabote. Eu não ia, ia dar uma balançadinha nele. Mas pensa aí com você. Deixa eu contar uma coisa a você. Um dia eu fui alugar uma casa, e a casa tinha um valor, o aluguel. Era uma casa muito grande. E o dono queria X. Vamos dizer que era 1.000 reais o aluguel. Aí eu fui lá, eu sabia da casa quanto é que era, mas eu já tinha avisado. Falou: olha, eu só posso pagar 500. Mas o aluguel valia quanto? 1.000. Eu cheguei lá, eu já tinha uma certeza dentro de mim. Eu já tinha uma certeza que eu já tinha algo gratuito e garantido. O dono está alugando por 1.000. Ele não vai alugar para mim por 500. O não, eu já tenho, é meu. Mas eu vou tentar o sim, porque o não já é meu, 50% do não é meu já. Aí eu entrei, olhei a casa, falei com o dono assim, falei: viu, eu sei que o senhor está alugando por 1.000 reais essa casa aqui, mas eu não posso pagar não. Sua casa já está fechada, já tem uns 2 anos. Ó, a parede está rachada, ó que coisa feia que está rachando a parede. Ó, o chão está sujo. Ó, o vidro está estragando aqui, tudinho aqui, ó, o mofo ali na garagem. O senhor está perdendo essa casa aqui, porque o senhor quer ganhar. Eu sei que vale 1.000 reais. Ele: porque essa casa é boa, são 3 quartos, garagem, independente. Falei: ó, eu sei que o senhor está alugando por 1.000, mas eu só posso pagar 500. Eu sabia que ele ia dizer o quê? Não, era de graça. Mas você tem que saber conversar. Ele disse: por 1.000 não dá, eu alugo por 900. Eu disse: tudo bem, então, faz o seguinte, o senhor fica com a sua casa aí, com seus 900 reais, que eu estou indo embora. Vamos embora, esposa, vamos embora. Ele não quer alugar para mim não, porque ele quer alugar no valor que eu não posso pagar. Não, vamos embora. Pensa direitinho aí, depois, porque o senhor está pagando aí IPTU, taxa da luz, taxa da água, IPTU, não sei mais lá o que, tanta taxa do governo aí. O senhor vai continuar pagando a casa fechada, porque ninguém vai alugar e está estragando o imóvel, está apodrecendo a parede e tudo, ninguém cuida. Fica com o imóvel aí do senhor. Eu já tinha o não, eu já sabia que ele ia dizer não. Eu já tinha o não. Mas então, pensa isso, tem meu número de telefone, vamos embora. Aí quando eu estava saindo, a esposa dele cutucou e disse assim: aluga para o moço por 500. A casa está fechada há 2 anos. O que você vai ganhar com isso, Antônio? Aí aquilo deu uma balançada em quem? No marido. Ele queria 1.000. E eu queria pagar quanto? 500. Consegui dobrar ele. Quem entendeu, diga amém. Consegui vencê-lo. É na sabedoria. O Acabe, ele ouviu um não. Ele podia: seu Nabote, o negócio é o seguinte, pensa direitinho aí, eu vou te levar, eu tenho uma propriedade lá adiante, eu vou te levar lá para você ver, é muito mais bonita que a sua, mas eu quero a tua, mas vamos lá para você ver, sobe aí no meu cavalo. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi para casa, pegou a revolta dele, foi para dentro da casa dele, ficou lá todo amuado num canto. Aí a mulher dele chega: o que é isso aí, Acabe? O que está acontecendo? E ele: Nabote não quer vender para mim a vinha dele, eu ofereci tanto, eu dei uma proposta a ele para ele trocar por outra propriedade, outra vinha, em outro lugar, e ele não quis. Ele passou uma informação e um problema para quem ele nunca tinha que ter passado, para Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mulher doida, perturbada, uma mulher maluca, que não media as consequências.
O tema da nossa mensagem é: eu preciso pensar, eu preciso medir e eu preciso pesar aquilo que eu falo. Eu tenho que pensar, eu tenho que medir aquilo que eu estou falando. Será que essa informação que eu vou passar para essa pessoa vai fazer ela ser menos de Deus ou mais de Deus? Será que vai edificar aquela vida ou vai destruir? Irmão, nem todo problema, guarda isso que eu vou falar a você, nem todo problema que acontece dentro das nossas casas são demônios. Fica mais fácil a gente, quando tem um problema, atribuir a culpa ao demônio. Não, pastor, fizeram uma macumba, tem um demônio, tem uma vizinha invejosa que está indo lá na feitiçaria, jogou terra do cemitério na minha casa, fez um despacho na esquina. Fica mais fácil alguns problemas a gente atribuir a Satanás e aos demônios. Só que muitos problemas nós mesmos estamos fazendo o quê? Criando aquele problema com as nossas palavras. Tem mãe que fala para os filhos coisas que ela nunca tinha que ter falado para um filho. Ela pega problemas entre ela e o marido e começa a passar para os filhos: ó, teu pai não vale nada, teu pai é isso. Começa a envenenar o coração daquelas crianças. E eles vão crescendo com ódio de quem? Do pai. E às vezes o pai não era nada daquilo, mas ela tinha um problema com o marido. E ela pegava a revolta dela e jogava para quem? Para os filhos. Aí os filhos vão crescendo. E qual é a imagem que eles vão ter do pai? Que o pai é um monstro. E aí vai criar-se um problema na família. Tem coisas que você não tem que passar para outras pessoas. Se você tem um problema com seu marido, resolva com ele a quatro paredes, em sabedoria, com voz baixa. Ó, vamos conversar? O negócio é isso aqui. Está acontecendo assim e eu não estou gostando, e tem que ser desse jeito. Desse jeito aí não vai dar certo o nosso relacionamento. Está dando confusão. Em vez de ela resolver entre ela e a pessoa a qual ela está tendo problema, ela passa o veneno para quem? Para os filhos. E vai criar um grande problema na família, está matando alguém. A Jezabel ouviu, viu? Ele não quer vender para você? Você, rei em Israel? Era aí que eu vou resolver teu problema. Amanhã a vinha é tua. O que essa mulher doida fez? Olha o que diz aqui, versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezeleíta. Verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos moradores que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde diante dele todos os homens, e ponde diante dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemou contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. Verso 11. E os homens da cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que o rei lhes mandara. Apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens dos filhos de Belial e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Olha o que essa mulher doida fez. Mandou matar o Nabote. Aí alguém vai e traz a notícia: olha, o Nabote está morto, dona Jezabel, conforme a senhora pediu. Obrigado. Aí ela chega lá no palácio: ô Acabe, tudo bem? Boa notícia para você. Sabe aquele teu vizinho que não queria vender a vinha para você? Morreu. Vamos lá tomar posse da vinha. Irmão, quem que causou a morte do Nabote? Foi o próprio Acabe, com as palavras dele. Ele não tinha que ter passado nada para Jezabel, porque ele tinha que saber: a minha mulher é doida, a minha mulher é maluca, ela faz loucuras, ela é endemoniada, ela é maligna, ela é macabra. Tem coisas que você não tem que passar para certas pessoas, elas são fracas. Quem é a pessoa forte? É aquela que guarda para si e busca resolver entre ela e Deus. Senhor, me dá força, me dá sabedoria, eu vou resolver esse problema. Tem gente que sai xingando todo mundo, ou sai contando problema para todo mundo, que não vai ajudá-la ou ajudá-lo. O
que você tem que fazer? Eu vou passar nesse ano aqui, 2020, a pensar mais nas minhas atitudes. Eu vou passar a medir melhor as minhas atitudes, os resultados que elas vão trazer para a minha vida. Eu vou passar a pesar aquilo que eu estou fazendo. Para quê? Para eu não ter problemas. Tem gente que perde o emprego e coloca a culpa no diabo, e o diabo não tem nada a ver com aquilo. A pessoa não pensa, ela faz coisas erradas no trabalho e vai trazer prejuízo. A outra está tendo prejuízo no casamento, outra está tendo prejuízo na saúde. A pessoa não pensa, não cuida, não se programa. Eu quero viver até os 100 anos. O que eu tenho que fazer para viver até os 100 anos? O que eu estou me alimentando? Será que eu cuido da minha saúde? Existem pessoas que elas só esperam ela ficar doente para ela ir no doutor. Doutor, estou sentindo um negócio esquisito e está acontecendo assim. Aí quando vai ver, tem até uma doença grave, já está bem em estágio avançado. Nós temos o hábito de só colocar cadeado, ou colocar câmera, ou colocar lá segurança maior, quando a casa é o quê? É roubada. O que nós temos que ter? Sabedoria. Eu vou pensar melhor em 2020, diga amém, Jesus. Eu vou medir melhor as minhas atitudes e eu vou pesar as minhas atitudes. O Acabe não pensava, ele falava para pessoas que ele não deveria ter falado. Ele passava assuntos que nunca ele tinha que ter passado, e o resultado, ele fazia a mulher dele cometer erros. Não faça ninguém cometer erros, seja sábio. Isso aqui eu vou guardar para mim, eu vou resolver, depois que eu tiver resolvido, eu falo para aquela pessoa: olha, passei por um problema, mas eu resolvi, foi assim, eu queria só que você soubesse agora, mas já está resolvido já. Amém, Jesus? Pede a Deus essa bênção, essa sabedoria, para que o 2020 seja melhor do que 2019. Em 2020, pensa, meça e pese aquilo que você vai fazer. Amém, Jesus? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé que nós vamos fazer uma oração. Levante as suas mãos assim aos céus, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Deus, eu te apresento a minha mão e eu te peço, Pai, coloca nesta mão a unção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Põe essa mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra e aprendemos hoje que nós temos que pensar nas nossas ações, nós temos que medir as nossas ações e pesar as nossas ações. Ajuda-nos. Acabe não tinha sabedoria e ele fazia a mulher dele cometer loucuras. A mulher dele mandava matar as pessoas, ela era maluca, ela era perturbada e demoniada. E o Acabe passava informações para quem ele não devia ter passado. Ajuda-nos, porque muitas vezes estamos levando assuntos para dentro da nossa casa que nunca deveríamos ter levado. Estamos trazendo informações erradas, ó Deus, e eu te peço, nos dê sabedoria. Vem com teu poder e a tua unção agora e toca na vida de cada pessoa que está aqui, Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, e destrói todo o mal, destrói toda a perturbação, tudo que não presta, toda doença, enfermidade, maldição, que saia dessas vidas, vá embora. Eu determino a libertação. Alcança, Jesus, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estarão depois assistindo a essa mensagem e ouvindo esta oração. Toca, Pai, cura, liberta, restaura e dê a vitória. Eu oro e eu determino a bênção, e você que crê, diga obrigado, Jesus, e amém. E vamos dar uma salva de palmas bem forte, irmãos, para o nosso Deus. Glória a Deus.